Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre História da Sociologia Brasileira. Para essa aula, eu gostaria de trabalhar com vocês um contexto histórico brasileiro. Ou seja, a sociologia brasileira, a sociologia clássica brasileira, ela tem algo em comum. O quê? Os sociólogos clássicos brasileiros, a começar ali da década de 1930, com os primeiros sociólogos, eles se interessam fundamentalmente pela construção da identidade nacional. Ou seja, a construção da identidade nacional, a história brasileira, ela passa a ser contada a partir da colonização, isto é, do processo de colonização, quando os portugueses alcançam o Brasil. As terras que posteriormente irão ser chamadas de Brasil. Muito bem, há algo em comum entre esses pensadores sociólogos clássicos. Partir do princípio e da necessidade de investigar a formação da identidade brasileira, da identidade nacional, a partir do Brasil Colônia. Ou seja, o Brasil Colônia é o ponto, é o marco inicial das discussões desses pensadores. A ideia aqui é que nós nos aproximemos de um contexto, de um breve contexto histórico da sociedade brasileira, até alcançarmos a sociologia da década de 80. Por que da década de 80? Na década de 80, a sociologia ela vai ter uma virada de pensamento. Isso porque o mundo e as características que marcam o século XX vão levar a sociologia a pensar outras temáticas, outras designações. Até lá, no entanto, nós temos a construção de uma identidade nacional por parte da reflexão sociológica desses pensadores. Vamos nos aproximar então de alguns contextos, algumas situações históricas que nos ajudam a pensar o Brasil na sua totalidade. Nós temos aqui, então, a colonização portuguesa, um fato extremamente importante, claro, o contato com povos nativos, ou seja, os portugueses, quando alcançam o Brasil, encontram uma cultura singular, uma cultura própria, ou seja, encontram uma expressão e uma identidade própria. Vai ocorrer um processo de evangelização. Nós sabemos que os jesuítas, ao mesmo tempo em que ocupam um lugar muito importante, positivo dentro do processo de colonização, também ocupam um lugar negativo. Muito bem, o fato é que a evangelização jesuíta, isto é, a cristianização dos povos nativos, ela torna-se fundamental dentro desse processo histórico da construção do que vai se chamar posteriormente de Brasil. Há um encontro linguístico aqui, do latim proveniente, obviamente, dos jesuítas e da organização e da cultura católica medieval, o português, também com os colonizadores portugueses, é claro, e o tupi, com os povos nativos. A exploração do trabalho indígena, os jesuítas, no primeiro momento, facilitam aos colonizadores tal exploração, muito embora depois os jesuítas tentem superar esse caráter exploratório por parte dos colonizadores sobre os povos nativos. Mas há uma exploração no começo da colonização sobre o trabalho indígena e, como nós comentamos, a catequização que ocorre concomitantemente, obviamente, com a ideia de miscigenação cultural. Isto é, inevitavelmente, passa a haver uma cultura ou uma mistura de culturas. Isso vai se intensificar pouco tempo depois com a chegada dos africanos escravizados para a colônia. Pois bem, eu gostaria de convidar vocês para que lêssemos juntos aqui uma parte ou algumas partes bem importantes do nosso livro didático. Diz o seguinte, a partir do século XVIII, com o advento da mineração, ocorreu uma importante alteração na então divisão de classes brasileira, pautada nos senhores de engenho de um lado e indígenas,
homens pobres e escravizados de outro. A mineração promoveu a urbanização, o desenvolvimento comercial e a exportação no Brasil, ocasionando o surgimento de novos estratos sociais, como os comerciantes, criadores de animais e funcionários da extração de minérios. Nesse momento, a população livre passou a ser maior que a população de escravizados, e esses cidadãos livres consumiam a cultura europeia e começavam a criar uma nova identidade, diferente da cultura dos escravizados e da elite colonial. Pois bem, nós já estamos falando aqui de um século XVIII, um momento diferente dentro do Brasil e da construção da identidade nacional. Algo extremamente importante para os sociólogos brasileiros. Muito bem. Vinda a chegada da corte joanina para o Brasil. Algo extremamente importante, porque vai marcar um profundo desenvolvimento da sociedade brasileira. Isto é, a vinda do rei marca um profundo desenvolvimento do Brasil. Com Napoleão no seu encalço, o então príncipe regente, Dom João, transferiu a sede de seu poder e sua corte para onde? Para o Brasil. Chegou a nossas terras em 1808, trazendo consigo literatos, pintores, arquitetos, enfim, uma gama de intelectuais que tinha como influência o humanismo francês e a produção cultural e acadêmica. Olha que interessante, esses intelectuais tinham a árdua tarefa de trazer cultura e civilização a essa terra de selvagem. Organizou-se importantes instituições nacionais, como a Academia de Belas Artes, o primeiro jornal, a Gazeta Brasileira, e a primeira biblioteca, a chamada Biblioteca Real, todas no Rio de Janeiro. No início do século XIX, com o decreto de fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, exatamente em 12 de agosto de 1816, a fim de fomentar os inícios dos estudos da escola, chegaram ao Brasil os intelectuais e artistas franceses da chamada Missão Artística Francesa. Nesse grupo estava um dos principais responsáveis por registrar através de pinturas as nuances do Brasil colonial, o francês Jean-Baptiste Debré. Ou seja, a vinda dos intelectuais ao Brasil torna o Brasil, ou essas terras, uma terra de profundo desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento artístico, desenvolvimento intelectual, industrial, ou seja, o Brasil passa com a vinda do então regente Dom João a ser palco de profundas e significativas transformações. No entanto, tais transformações e profundas não foi capaz de apagar e superar o atraso que marcou, e foi marcado pela escravização dos africanos e o submundo no qual eles foram jogados e viviam. Pois bem, o atraso brasileiro. No decorrer do século XIX, a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos da América estava em pleno curso e os novos meios de transporte, descobertas químicas e físicas proporcionaram uma melhoria na condição de vida humana. Enquanto isso, apesar do fim do tráfico negreiro de 1850, o Brasil continuava um país escravocrata e dependente da mão de obra escravizada. Foi somente com o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a industrialização, que o Brasil se inseriu na modernidade já compartilhada na Europa. A escravidão no Brasil colonial foi questionada por vários jovens brasileiros nas universidades. Um outro ponto interessante já no século XIX são as universidades. A partir disso, núcleos de pensadores nas universidades, ou melhor dizendo, as universidades do século XIX e também do século XX. A partir disso, núcleos de pensadores nas universidades, jornais da época e mesmo políticos na tribuna do parlamento produziram análises sociológicas reflexivas sobre a sociedade brasileira. O papel intelectual, muito importante.
O acesso a teorias e ideias modernas também acontecia nos jornais e romances consumidos na época. Aos poucos, a visão europeia que excluía, por exemplo, o trabalho escravizado, passou a ser compartilhada pelos filhos dos oligarcas, isto é, os grandes proprietários de terras aqui do Brasil. Desse modo, associações abolicionistas, por exemplo, dissiparam-se e uma nova forma de encarar a sociedade tentava ganhar adeptos. É bastante interessante notar que, por meio de periódicos, isto é, jornais da época, podemos perceber a participação feminina na criação de sociedades, clubes e associações contra a escravidão. A maioria das mulheres eram membros da elite brasileira, mas existiam algumas da classe média trabalhadora. Assim, há a tentativa de ruptura com a herança cultural do passado, surgindo a preferência por temas como analfabetismo, patriotismo e mudanças sociais. Enfim, a modernização do país tornava-se uma questão emergente, assim como o nacionalismo, o que significa dizer que tal construção da identidade nacional, ou tal construção histórica, melhor dizendo, vai influenciar muito nas análises sociológicas acerca da identidade da construção brasileira, o que vai se modificar a partir da década de 80, quando outras transformações, outros temas emergentes vão fazer parte e vão marcar a construção sociológica no Brasil. Um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula.